Olá, chegamos ao final do ano litúrgico, a solenidade do Cristo Rei do Universo. Por que eu valorizo tanto esse momento? As pessoas até se incomodam porque eu falo tanto sobre isso. Porque a gente perdeu um pouco a capacidade de entender a liturgia como um ciclo, como uma possibilidade de, num ano litúrgico, a gente experimentar toda a grandeza da história da salvação. Que no fim das contas é isso. Esse ano eu me salvo. Esse ano eu consegui meditar, eu consegui avançar, eu consegui aprender, eu consegui fazer alguma coisa e, portanto, eu chego no final do ano professando a minha fé de que Jesus é de fato aquele que coordena a minha vida, coordena ao meu redor, coordena a minha história. A gente dá esse título de Rei do Universo porque são categorias sociológicas ligadas à compreensão da época em que se está. Não quer dizer que Jesus tem uma coroa de brilhante, um cetro na mão ou um trono. Até porque os próprios santos padres do começo da igreja já disseram que o trono de Jesus foi a cruz, a coroa foram os espinhos e o cetro foi a humilhação que fizeram para ele, fazendo com que a sua dor fosse exposta. Esse é o rei dos judeus, esse é o nosso rei. De fato, é aquele que morreu na cruz. Esse aprendizado do reinado de Cristo é um aprendizado que exige, no mínimo, atenção, para a gente não imaginar que Jesus vai formar um reino que seja uma espécie de sobre-reino sobre todas as nações. Não é esse o objetivo. Se você quer pensar assim, e a gente sabe que tem gente que pensa assim, é um direito, mas que tem obrigação moral de dizer, está errado. O que, de fato, Jesus inaugura é uma compreensão sobre a vida onde o reinado de Cristo não permite abuso, não permite opressão, não permite transformar o outro num sujeito a meu dispor, num capacho para os meus desejos, não permite relações que sejam relações desiguais, não pelas diferenças, mas desiguais pelas competências. E isso é o reino de Jesus. Então, quando a gente chega no final do ano litúrgico, de algum modo a gente está vivendo a salvação. A gente está dizendo, puxa vida, esse ano eu fui capaz de me salvar. Eu fui capaz de me manter em comunhão com Cristo, porque no fim das contas, salvação nada mais é do que comunhão com Cristo. Pois é, o texto que a gente lê é um texto doído, porque ele desmascara toda a nossa hipocrisia. Ele faz com que a gente olhe no espelho e diga com todas as letras, meu Deus, quando foi que eu te vi e não fiz nada? Porque, na verdade, a nossa maneira religiosa de pensar é uma maneira que a gente imagina Deus como uma luz, como um espírito, como uma espécie de um ente, né? Ainda tem gente que ainda tem aquela imagem mais antiga ainda de um Deus com barba, ou segurando o mundo na mão, sempre com cara de bravo, pronto para julgar. Tá. Quando foi que te vimos? Acho que essa pergunta é uma pergunta-chave no texto de hoje. Quando foi que te vimos? Porque se você não for capaz de ver Deus nestas situações, e o Evangelho cita 5 situações que são situações que têm a ver com aquele momento de Jesus, daquele contexto do começo da pregação, mas no nosso tempo teriam muitas outras situações onde foi que eu vi Deus hoje? Fala nisso. Hoje, enquanto você fazia o trajeto da sua casa até o seu trabalho, você viu Deus? Você enxergou Deus hoje naquela situação em que tem te causado transtorno? Você foi capaz de ver Deus hoje naqueles meninos que estavam sujos e melequentos na rua vendendo paçoquinha? Você foi capaz de perceber que aquele deslocamento massivo do povo palestino é aquele que Jesus fala no Evangelho? Eu estava peregrino. Você foi capaz de perceber o que está acontecendo no Congo? Você não foi capaz de perceber aquilo que está acontecendo nas periferias do Brasil?
aquele sufocamento onde as questões sociais tiram a existência. Você foi capaz de perceber que a quantidade de pessoas que foram mortas em confronto com a polícia na sua maioria jovens, negros, periféricos? Se você não percebe essas coisas, você dificilmente vai enxergar Deus. Porque Deus não está, e aqui eu sei que vai causar polêmica, mas ele não está naquela luzinha vermelha do sacrário. Aquela luzinha vermelha do sacrário, ou aquele sacrário sobre o qual você reza, é um sacramento daquilo que Deus é. É um sacramento daquilo que Deus faz. Portanto, quando eu me ajoelho lá, quando eu me inclino diante daquele mistério, eu estou, na verdade, dizendo, eu sei que ali tem um sinal, tem um sacramento, tem uma presença de Deus que não é aquilo que Deus é. E aonde que eu vejo Deus? Talvez naquela pessoa que eu virei a cara na porta da igreja. Talvez naquele mendigo que estava na esquina pedindo esmola. Eu sei que parece absurdo, porque a gente não quer esse tipo de comprometimento. Aliás, as igrejas foram adocicando os seus discursos justamente porque o povo começou a rejeitar essa ideia. E hoje poucos lugares se falam sobre esse texto bíblico com a radicalidade que ele merece. Muitas vezes se adoça, muitas vezes se coloca que é uma questão apenas de caridade. E a caridade é o primeiro passo, mas a caridade não pode ser apenas a resposta que a gente vai dar, porque amanhã ele vai estar com fome de novo, amanhã ele vai estar na rua de novo, amanhã ele vai estar preso de novo. Quais são as respostas concretas? Que no Evangelho se chama pão, água, visita, acolhida. Quais são as respostas concretas que eu e o meu tempo, e a minha igreja e a minha pastoral podem dar para que, de fato, eu enxergue Jesus no mundo? Vocês acham que o padre Júlio Lancelotti, quando fica fazendo aquele trabalho lá em São Paulo, ele faz isso porque ele não tem outra coisa para fazer? Vocês acham mesmo que é apenas uma questão política? Ainda que eu acho que o trabalho dele é um trabalho, de fato, que merece o destaque político, porque é um lembrete para a cidade violenta e urbana que é São Paulo, que existem pessoas que não estão sendo vistas, que não estão sendo legitimadas na sua existência. Que deve ter muita gente que pensa que deveriam, inclusive, ser varridas da paisagem urbana. Quando o Padre Júlio está fazendo aquilo, ele está dizendo para mim, para vocês, ele está dizendo para o mundo, olha, vocês não estão enxergando Deus. Deus está aqui. Este sinal é de que Deus está passando pelo mundo. E não é identificar aquele mendigo com a pessoa de Deus, mas é dizer que o próprio Deus disse isso, o próprio Jesus disse, eu estava com fome, eu estava com sede, eu estava desalojado, eu estava na rua, eu não tinha ninguém por mim. E você, de algum modo, se tornou sensível a essa existência, sensível a essa causa. Você se tornou disponível para dizer, espera um pouquinho, não é possível que alguém esteja com fome e isso não cause nenhum tipo de incômodo a mim. Não é possível, porque se isso de fato estiver acontecendo, talvez tenha chegado o momento de você romper com a sua visão de fé. Porque não dá para eu me dizer cristão e não me incomodar com essas coisas. E não me sentir afetado por essas coisas. Não dá. E não é uma questão de eu querer. Basta ler o Evangelho de hoje. Basta você olhar. Eu estava com fome, eu estava doente, eu estava preso, eu era peregrino e você não se incomodou com a minha dor. É disso que se trata. Você não me viu, você não olhou para mim, você não reconheceu a minha existência. Ah, mas por que Deus não vem de uma forma magnífica? Pois é,
porque daí seria muito fácil adorá-lo, seria muito fácil querer estar com ele, se ele viesse transfigurado de luz, se ele viesse com anjos tocando harpa. Quem que não ia querer olhar para Deus? Mas ele vem o tempo inteiro e de muitas formas e a gente não está enxergando ele. E a gente tem que admitir isso. E isso tem que gerar em nós, de algum modo, algum tipo de reação para que o novo ano litúrgico que começa, eu consiga começar também com um propósito. Eu quero aprender a enxergar Deus. Eu quero poder enxergar onde é que Deus está. Para que quando chegar ao final do próximo ano litúrgico, eu tenha, de algum modo, me reconhecido como aqueles que viram a dor de Deus e se colocou junto dele. É para isso que a gente está celebrando. É com isso que a gente tem essa palavra forte. E é para isso que a gente se mantém no caminho de Jesus. Um excelente dia, final de ano litúrgico, ânimo, reinicie o tempo do advento com gratidão, com esperança. Não fique tão focado nas firulas que o tempo coloca, com presentes, com festas e luzes. Curta, mas não deixa a tua vida estar neste nível apenas. Vá além. O mundo precisa de quem queira ir um pouquinho adiante para ver Deus. Se você gostou do vídeo, você compartilha, deixa um joinha e, se possível, se inscreva no nosso canal. Um abraço.